Olá, vamos mergulhar fundo em algumas técnicas de estudo que a ciência já comprovou que funcionam e que são perfeitas para quem está na batalha dos concursos públicos. Sabe aquela sensação frustrante de passar horas e horas na frente dos livros, para depois sentir que a informação simplesmente não ficou na cabeça? Pois é, quem estuda para concurso conhece muito bem esse sentimento. A gente lê um edital gigante, estuda um tópico super complexo e no dia seguinte parece que muito daquilo já se foi. E o mais curioso é isso aqui. O método que a maioria das pessoas usa, que é basicamente ler e reler as anotações, é um dos menos eficazes para guardar informação a longo prazo. É um problema, porque isso dá uma falsa impressão de que a gente sabe o conteúdo, uma familiaridade, mas na hora da prova, o conhecimento não está sólido. Então, vamos entender a diferença fundamental entre o estudo passivo e o ativo. Estudo passivo é só grifar um texto, assistir a uma videoaula sem anotar, sabe? Já o estudo ativo é quando a gente se envolve de verdade com o material para construir memórias fortes que duram. A aprovação, pode ter certeza, mora no estudo ativo. E para a gente entender como aprender melhor, primeiro a gente precisa entender por que a gente esquece. E olha, não é uma falha nossa, não é falta de capacidade. É simplesmente o jeito como o nosso cérebro foi programado para funcionar. Lá em 1885, um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus foi o cara que mapeou isso. Ele mostrou que a nossa memória vai se apagando de um jeito bem previsível se a gente não fizer um esforço de propósito para reforçar o que aprendeu. Ele basicamente desenhou o mapa do esquecimento natural. E o resultado é este gráfico aqui, que é bem impactante. Ele mostra como a gente perde informação rápido. A queda maior acontece logo nas primeiras 24 horas. Pensa só, aquele artigo de lei super detalhado que foi estudado ontem, hoje talvez só metade dele ainda esteja na memória. Assustador, né? Mas calma, porque aqui vem a boa notícia, o ponto de virada. Existe um jeito muito poderoso de lutar contra essa curva e fazer o conhecimento grudar de vez. E a solução não é estudar mais horas, mas sim estudar do jeito certo, de forma mais inteligente. E a chave para isso é um conceito chamado recuperação ativa. O que é isso? É basicamente o ato de se testar, de forçar o cérebro a puxar uma informação da memória sem nenhuma colinha. Esse esforço mental cria o que a ciência chama de dificuldade desejável, e é isso que fortalece as conexões dos neurônios. Pensa que é tipo uma musculação para o cérebro. Certo, agora que a gente já entendeu o princípio, vamos ver 3 técnicas muito poderosas que os aprovados usam e que são baseadas exatamente nessa ideia de recuperação ativa. É um verdadeiro arsenal de estudo. Então, na prática, como se faz isso? Ao invés de só reler aquele artigo da Constituição, a mente precisa ser forçada a resgatar a informação. Por exemplo, tentar escrever de cabeça os 5 princípios da administração pública. Ou explicar em voz alta, por espelho mesmo, a diferença entre prescrição e decadência. É esse esforço, essa briga para lembrar, que gera fixação de verdade. A segunda técnica é a famosa repetição espaçada. A lógica aqui é agendar as revisões no momento exato em que o cérebro está prestes a esquecer aquele assunto. É, sem dúvida, a maneira mais eficiente de transferir o conhecimento da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E essa tabela deixa tudo bem claro. Fica nítido, porque estudar um pouco todo dia, de forma constante, é muito melhor do que fazer aquelas maratonas de estudo, sabe? Deixar tudo para a véspera. O estudo intensivo de uma vez só gera o que chamam de ilusão de fluência. A gente acha que sabe tudo, mas, alguns dias depois, a maior parte já sumiu. E seguir um cronograma simples como esse aqui pode aumentar, e muito, o quanto de informação a gente consegue lembrar semanas e até meses depois. No mundo dos concursos, é a consistência que vence a intensidade. E por último, a técnica Feynman, criada por um físico ganhador do prêmio Nobel, o Richard Feynman. A ideia central é genial de tão simples. Se alguém não consegue explicar um conceito de forma simples, é porque essa pessoa não entendeu o conceito de verdade. Muitas vezes, os jargões e as palavras difíceis só servem para mascarar que a gente não entendeu a fundo. E o processo é esse, em 4 passos. Ele vai sistematicamente mostrando onde estão as falhas no entendimento e força a gente a construir uma base de conhecimento muito mais sólida. É uma técnica perfeita para aqueles tópicos do edital que parecem um bicho de 7 cabeças, tipo licitações ou o controle de constitucionalidade. O segredo, então, é combinar essas técnicas. Quando a gente faz isso, o estudo deixa de ser uma tarefa passiva, meio chata, e se transforma num processo ativo, estratégico e, o mais importante de tudo, que traz resultado. E o grande ganho aqui vai além de só decorar a matéria.
O objetivo é construir uma confiança genuína no próprio conhecimento e, com isso, diminuir aquela ansiedade que tanto atrapalha no dia da prova. É chegar na hora H com a certeza de que o conteúdo está ali, guardado e pronto para ser usado. Então, fica a reflexão. Qual dessas técnicas pode começar a fazer parte da rotina de estudos ainda hoje? A grande mudança começa com uma pequena ação. É escolher uma e simplesmente começar.